Vamos imaginar uma escola de política. Uma que vira de cabeça para baixo, assim, tudo o que a gente conhece. E se o manual de liderança mais radical que existe não estivesse num centro de estudos moderno, mas em ensinamentos de 2000 anos atrás? É isso que vamos explorar hoje. O modelo de liderança de Jesus Cristo. Uma proposta que, olha, desafia as regras do jogo político que a gente vê por aí. Essa citação já chega quebrando um tabu enorme, né? Aquela ideia de que política é um terreno sujo, um lugar que pessoas de bem deveriam evitar a todo custo. A premissa aqui é justamente o contrário. O engajamento político, quando ele é visto como serviço, se torna uma das expressões mais elevadas de cuidado com a comunidade. É uma virada de chave tanto. E isso nos leva direto para a primeira parte da nossa análise, a ideia da política como um chamado. Esse modelo busca redefinir o que é serviço público. Não se trata de uma busca por poder, mas de um ato profundo de serviço. Mas por que essa redefinição é tão urgente? A fonte que a gente analisou pinta um cenário bem sombrio da política atual. Um verdadeiro deserto de referências éticas. Um lugar onde o interesse pessoal acaba passando por cima do bem comum. É para florescer nesse deserto que esse modelo de liderança foi pensado. E essa tabela aqui, nossa, ela escancara a diferença fundamental de valores. De um lado, o jeito comum de fazer política, entrar para ser servido, valorizar aquele carisma que manipula e ver o poder como grande prêmio final. Do outro lado, o modelo proposto inverte tudo. Entrar para servir, é valorizar o caráter que é o que sustenta de verdade e não a lábia. E o poder deixa de ser um fim em si mesmo e vira só uma ferramenta para buscar justiça. Agora, vamos mergulhar na figura central desse modelo, o líder-servo. A questão aqui não é só o que a pessoa líder faz, mas, antes de tudo, quem ela é. Sabe, a identidade vem antes da ação. Então, o que define um líder-servo? Bom, pode esquecer o cargo, o título, o status. A autoridade aqui nasce de uma identidade de serviço. A pergunta principal muda. Não é como eu posso subir, e sim como eu posso ajudar os outros a subirem. É uma inversão total da lógica do poder que a gente conhece. E a imagem mais poderosa disso na prática é a cena de Jesus lavando os pés dos seus discípulos. Naquela cultura, essa era uma tarefa do servo de mais baixo escalão. E o que o líder máximo faz? Ele assume justamente essa posição, a de menor prestígio. Isso é uma demonstração de que o poder não serve para se colocar acima, mas para se colocar abaixo, a serviço dos outros. Essa identidade se apoia em 4 pilares. Primeiro, a humildade. Entender que o poder é uma ferramenta coletiva, não um troféu pessoal. Depois vem a compaixão, que é a capacidade de olhar para uma estatística e enxergar as pessoas por trás dos números, com necessidades reais. Isso leva à justiça, que é a coragem de mexer em sistemas de privilégio para proteger quem é mais frágil. E tudo isso culmina no serviço. O mandato político não é um prêmio, é uma ferramenta de trabalho. Ok, com essa identidade bem estabelecida, como é que esse líder opera na prática, principalmente na hora de montar uma equipe? Bom, a abordagem, mais uma vez, vai na contramão do que a gente espera. E aqui a gente chega numa das ideias mais radicais, o gabinete de contrastes. Pensa bem, Jesus não montou uma equipe de pessoas que pensavam igual. Pelo contrário, ele colocou na mesma mesa gente que, em qualquer outra situação, seria inimiga mortal. De um lado, Mateus, o cobrador de impostos. Ele era, basicamente, a personificação do sistema. Do outro, Simão, o zelote, um militante radical que lutava para derrubar esse mesmo sistema. E qual é a grande lição aqui? A verdadeira unidade não nasce da semelhança, de todo mundo concordando em tudo. Ela é forjada por uma missão em comum. Uma missão que é muito maior do que qualquer diferença política individual. É o propósito que consegue unir o burocrata e o revolucionário. Isso nos leva para a nossa última parte. Como esses princípios todos, de identidade, de equipe, se aplicam na prática, na arena política, que a gente sabe que é cheia de desafios. O que esse líder faz de fato? Na arena política, a primeira função é ter coragem. A fonte destaca o episódio em que Jesus expulsa os comerciantes do templo. Aquilo não foi um ataque de raiva, de jeito nenhum. Foi uma decisão estratégica, disruptiva. Um ato calculado para defender a justiça e proteger os mais vulneráveis da exploração, mesmo sabendo que o custo pessoal seria altíssimo. E, para lidar com os conflitos que são inevitáveis, o material de origem propõe um protocolo bem prático. Primeiro passo, conversa privada. Resolver o problema diretamente, para proteger a unidade do grupo. Se não funcionar, aí sim mediação estratégica, buscando soluções estruturais e não caçar culpados.
E mais importante, o foco é sempre em corrigir o problema, nunca em destruir a pessoa. E essa citação resume a essência da autoridade moral, a capacidade de dizer não para as tentações, para os atalhos, para os acordos antiéticos. É isso que dá ao líder a verdadeira autoridade para dizer sim para as mudanças que a sociedade precisa. A coragem de dizer não é o que fundamenta a legitimidade para dizer sim. E assim a gente fecha com a pergunta que resume toda essa filosofia. E se o poder deixasse de ser um prêmio a ser conquistado e passasse a ser visto só como uma ferramenta a ser usada para o serviço? Como será que isso transformaria a nossa política e a nossa sociedade? Fica aí a reflexão.